Hoje nós vamos conversar sobre um conto que gerou um filme famoso com o Brad Pitt e que o filme acaba sendo melhor que o texto original, e é O Curioso Caso de Benjamin Button. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. O Curioso Caso de Benjamin Button foi um conto publicado pelo Scott Fitzgerald em 1922. O Scott, se você está reconhecendo mais ou menos o nome, é o mesmo autor que escreveu O Grande Gatsby. O conto em questão é até bastante curtinho e compartilha mais ou menos a mesma premissa que o filme, só que os desdobramentos acabam sendo bem diferentes. Mas como é a história em si, caso você nunca, por exemplo, tenha visto o filme com o Brad Pitt? E na verdade o filme e o conto são diferentes, então eu vou ter que contar a história de qualquer jeito. Mas o começo e a premissa geral é mais ou menos a mesma. O conto vai trazer a história do Benjamin Button, que é um rapaz que vai nascer numa família dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. O livro é situado mais ou menos em 1850 e a família era uma família abastada. Os Button eram reconhecidos na região e era mais ou menos aquele período em que as pessoas começavam a ter filhos nos hospitais. E os Button, como tinham uma certa condição, foram ter essa criança em hospital. Só que acontece algo muito estranho quando aquela criança nasce, a ponto de horrorizar o médico da família que já tratava deles há mais de 40 anos, que é: o bebê não nasce como um bebê. Muito pelo contrário, vai nascer um homem nos seus 70 anos, com barbas longas, e isso causa um terror geral, ninguém sabe explicar aquilo, não tem nenhum caso similar. O pai olha para aquela criança e não sabe o que é que vai fazer, porque não é um bebê de fato. Só que diferente do que vai acontecer no filme, no livro nós temos uma família que vai estranhar aquilo, mas vai tentar revestir de uma aparência de normalidade. O pai, apesar de ter uma rejeição interna inicial com aquele filho, vai comprar roupas como se fosse adolescente e veste aquele idoso tentando fazer com que ele parecesse mais jovem. E tenta interagir com ele de acordo com a idade biológica. O que acontece é que aquele bebê que nasce não nasce parecendo um bebê. Ele nasce com gostos de adulto, ele nasce com disposições de adulto, ele quer fumar charutos, ele não quer brincar com brinquedos, ele quer ler enciclopédias e por aí vai. E isso vai causar todo um afastamento dentro da família em momento inicial, que vai sendo superado aos poucos. Ele vai tentando se integrar à rotina e os pais meio que vão ficando naquele aspecto de negação. Ele começa a ter uma amizade forte com o avô, que vai se reconhecer no neto, que na verdade devia ser um bebê, praticamente um companheiro com idades similares e gostos similares. E o Benjamin vai passando o tempo assim, vai pra escola e a família tenta em todo momento criar como se fosse uma criança normal, ao ponto de muitas vezes eles esquecerem que ele tinha nascido com aquela condição e só se lembrarem em casos sociais. E o autor vai falar que é a força do costume, você tá tão imerso naquele hábito que você trata a pessoa como se ela não tivesse nada, que é o que a família faz. Só em alguns pequenos momentos de tensão é que nós vemos que a idade real e a idade aparente do Benjamin causam problemas, como por exemplo quando ele tenta entrar na universidade, a universidade o bane achando que é um louco que está se fingindo de adolescente, de calouro para iniciar os cursos, quando não é. E assim vai passando a vida. Nós vemos que a partir dos 12 anos o Benjamin vai percebendo que ele não está envelhecendo, pelo contrário, ele está parecendo um pouco mais jovem. E esse processo vai continuando, ao ponto de nos 20 ele não parecer que tem 70, muito pelo contrário, ele parecer que tem 50. Ele não está seguindo uma curva de evolução gradual para uma velhice maior, mas está regredindo para um estágio menor. E ninguém sabe ao certo se essa regeneração vai parar ou não. Um dia ele está na rua com seu pai, avista uma jovem de uma família rica que ele acha muito bonita e se apaixona por ela, pelo menos se encanta, digamos assim. E ela, apesar de ser um homem de 50 anos, vê ali atributos suficientes para decidir casar com ele. E eles se casam. E assim vai se desenvolvendo o livro. Só que, enquanto o tempo está passando de uma maneira progressiva para o Benjamin, é de uma maneira regressiva. E eles vão começando a ter descompassos com relação à idade de cada um. Em um determinado momento do casamento, eles ficam com uma idade próxima, praticamente equivalente, mas nos outros ela começa a ficar mais velha do que ele. E quanto mais ele rejuvenesce, mais ele sente inquietação com a vida. Ele, se antes era calmo, tinha gostos de uma pessoa idosa, à medida que a idade dele vai regredindo, ele também vai ter esses gostos regredindo. Vai querendo festas, ao ponto de, em determinado momento, ele até se alistar na guerra para ter mais emoção, porque ele sente que ele está desperdiçando a vida dele. E chega um momento que ele olha e chega à constatação que ele não gosta mais dela, que ele não sente desejo, que pelo contrário ele sente até uma leve repugnância, digamos assim, porque ela está ficando velha e, poxa, ele é um rapaz jovem. E as pessoas começam também a tratar de forma diferente. Se no começo do relacionamento achavam estranho aquela jovem bonita se casando com um cara velho, ou no progredir dos anos vão achar estranho aquele rapaz novo com aquela senhora velha. E em determinado
determinado momento, o que acontece? Eles vão se afastando até o momento que ela diz que ele tinha que parar com aquilo, que ele está vendo contra o processo natural, e ele diz que ele não sabe o que está fazendo. Ele achou que em um momento ia parar. Ele achou que quando a idade, em termos de aparência dele, a idade cronológica batessem, o efeito podia ser parado, mas não foi. E ele continuou rejuvenescendo. E a cada rejuvenescida, ele vai passando para os gostos daquela determinada idade. Ele acaba indo para a faculdade, e depois que ele termina a faculdade, ele já tem uma aparência de um adolescente. Ele vai voltando para casa e o filho passa a cuidar dele não como um idoso, mas praticamente como um próprio filho. Até que vai regredindo, regredindo, ao ponto dele chegar como um bebê e falecer. E assim termina o conto. A diferença desse conto pro livro é que não temos uma grande história de amor, não temos um drama todo, uma rejeição, nem nada do gênero. Os pais e a família aceitam, existe uma curiosidade sobre aquele caso, as pessoas comentam em determinado momento e termina ali. Até porque nós estamos falando de um mundo de 1850, então acontece, tinham coisas estranhas, essas histórias não iam ficar passando numa velocidade, por exemplo, que tempos atuais. O livro não traça nenhuma explicação para aquele fato. O Benjamin já nasce como um homem idoso, ninguém explica como ele sai da barriga da mãe. O autor não tenta fazer nenhuma justificativa, é só aquilo e você aceita aquele conto como está posto. Mas nós conseguimos fazer alguns questionamentos a partir dessa obra. O primeiro deles é em relação ao comportamento pela idade. Nós percebemos uma grande discriminação das pessoas quando olham para ele e veem-o como uma pessoa idosa, como se ele não pudesse frequentar certos espaços como a universidade. É aquela coisa de nós muitas vezes tratarmos as pessoas quando envelhecem praticamente como se elas devessem ser segregadas da sociedade. Uma coisa que eu acho que é interessante no livro e que acaba sendo diferente para o filme e que eu acho que dá uma camada a mais para o conto especificamente é a relação do Benjamin com a mulher dele. No livro não se trata que ele tenha outras mulheres nem nada do gênero, só que ele flertava, dançava e não sei o quê. Mas é perceptível como ele não tem a compaixão que ela demonstra por ele. Enquanto para ela, para a mulher, parece muito natural. Ela aceitar um homem mais velho e se colocar numa situação em que ela é a pessoa com a juventude, quando a equação se inverte, nós vemos que não tinha um sentimento verdadeiro. Ele queria a aparência, ele queria a juventude dela. E quando ela não tinha mais aquilo para ofertar, ele não consegue ver nada que o faça querer ficar ali. Muito pelo contrário, ele começa a ficar descontente com aquela mulher. E isso se dá porque ele não se importava de fato com ela. Eu acho que esse é um dos pontos assim mais duros, quando ele sente vergonha. Ele em nenhum momento pensa que ela podia ter sentido aquilo, mas ela tentou nunca sentir isso. Ela parece desde o primeiro contato com ele resignada com a diferença de idade e tá tudo bem pra ela. Só que quando a equação se inverte, o valor de mercado da mulher é inferior, enquanto exalta quando acha que ele tem seus 50 e ela 20, a sabedoria que ele tem a mais, os gostos e afins que ela não vai ter naquela idade, ele quando está na faixa dos 20 olha para ela, já a mulher dos 50, ele olha para ela como tudo que ela já perdeu. Ela não é os ganhos da vida. Ela não foi a mulher que deu filho, que esteve ali do lado dele, que olhou para ele com empatia quando ele era mais jovem, que suportou aquela situação, apesar da própria vaidade dela, que via cada vez mais as pessoas falando como se ela estivesse prendendo um jovem. Mas ele não vê nada disso, ele só vê que ela está com uma faixa de cabelos grisalhos, que ele não quer continuar ali, que ele está perdendo tempo com ela, como se gostar dela e tudo que eles tivessem vivido não valesse de nada se ela não tivesse a beleza e o vigor da juventude. Ele deixa de gostar dela muito rápido. À medida que ela vai envelhecendo, em menos de uma década ele já acha que ela está velha demais em alguns pontos. Isso mostra um pouco do pensamento machista mesmo, que aquela mulher só vale pelo que ela se mostra, ela não vale pelo que ela é em essência. E isso mostra como o personagem é supérfluo. E assim como a idade, nós percebemos também que os valores parece que vão regredindo. À medida que ele vai regredindo em termos de idade, ele vai regredindo em pensamento, em desenvolvimento, em tolerância, em tudo. É um caminho inverso ao caminho natural da vida. O autor, ao mesmo tempo que ele coloca isso, ele não busca uma explicação médica, uma explicação científica, não. É um fato posto que está ali acontecendo e todos em volta têm que aprender a conviver com isso. E nós vemos como a vida do Benjamin toda, apesar de ter esse caminho, assim, irregular, ela segue mais ou menos a mesma lógica das vidas normais. É uma busca por sucesso, uma busca por dinheiro, por realização, por prazer e ao mesmo tempo uma insatisfação com as coisas que o cercam. Não vou dizer que é um conto maravilhoso, pelo contrário, eu acho muito chatinho, eu acho que o filme conseguiu ficar muito mais interessante. Mas eu acabo gostando da reflexão que dá pra tirar do relacionamento do Benjamin com a sua mulher. Porque nós vemos como se a situação fosse contrária, se o efeito Benjamin Button fosse numa mulher, ela provavelmente teria muito mais dificuldade de uma aceitação do que ele acaba
estava tendo por ser homem. Em dado momento ninguém questiona, as pessoas só vão levando a vida e seguindo tratando ele como um membro da sociedade, o que não aconteceria em outros casos. O Benjamin, apesar de passar por uma condição muito estranha, ele não mostra que aprendeu muito mais do que aquilo. A forma como ele trata os pares dele parece uma pessoa como qualquer outra, como se a condição dele não trouxesse nenhum ensinamento maior, digamos assim. Obviamente é uma história fictícia, mas existe uma certa inspiração médica com uma síndrome chamada de Hudson-Gilford, que provoca um envelhecimento rápido em crianças. Então, de certa forma, teve uma base para isso, mas não tem nenhuma base de um caso de Benjamin Button, é só da própria imaginação. Faltam detalhes para ser uma história boa assim do Fitzgerald. Não recomendo ser a primeira leitura dele, prefiro no Grande Gatsby mesmo. Mas é um conto rápido para passar o tempo e eu resolvi fazer esse vídeo mais para vocês sentirem as diferenças da narrativa do conto pro filme. Aqui nós não vamos ter uma Daisy, não vamos ter um homem apaixonado, não vamos ter uma jornada em busca de redenção. É um homem com uma condição difícil e que isso não necessariamente transforma ele numa pessoa muito diferente das outras, em termos de anseios, em termos de caráter e de personalidade, acabando no fim das contas deixando muito a desejar e mantendo relações supérfluas em muitos momentos, mesmo desconsiderando a dificuldade que foi para todas aquelas pessoas que o amaram permanecerem na sua vida, mesmo com uma condição que gerava tanta inquietação social. Mas esse é o vídeo de hoje, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!